Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre viagem e dessa vez viagem de trem pela Europa. Aqui você vai saber a nossa história do que a gente passou na viagenzinha de trem ali, um perrenguezinho de leve assim, de se perder no caso, e também agora você vai ver um vídeo que a gente gravou lá, bem curtinho, depois desse leve probleminha que a gente teve. Confere aí. Ô Jesus da causa, gente, nunca, se seu trem parar, nunca pegue e vá pro restaurante. Porque aí fica ali, ó, você tá no assento, certo? Fica ali pra sempre. Só sai quando parar no lugar que você precisa. A gente já tava às 7 horas. 7 horas no trem. Estávamos às 7 horas e o trem ele desacopla, ele solta. Então aí ferrou. Essa é a nossa vida. E se você não fala polonês também você é foda, porque a galera aqui olha pra você, não entende inglês e faz. Mas deu tudo certo. Estamos chegando. Em 1h10. A gente tá chegando. Digamos que a gente se perdeu um pouquinho dos nossos amigos, mas não tem problema. O que vale é que a gente se encontrou, deu tudo certo no final e a gente veio aqui contar a história pra vocês rirem com a gente, porque agora é mais engraçado. E, além de rir, aprender o que fazer e o que não fazer na viagem de trem. Bom, antes de começar a história aqui, falando pra você que é novo aqui, amiguinho, amiguinha, por favor, se inscreve no canal aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo, se inscreve e clique em gostei. Fazendo isso, já tá tudo certo, já o meu perrengue que você tá rindo já tá valendo, entendeu? Então, por favor, faz isso. E agora, começando a história do começo. A história do começo é o seguinte, a gente não tinha comprado muito as passagens, as coisas, a gente deixou pra comprar em cima. E comprando em cima, a gente descobriu que trem era mais barato e ônibus era mais barato ainda. Só que ônibus normalmente demora mais, dependendo do trajeto, e trem é um pouquinho mais rápido. Mas dessa vez não foi tão rápido. Mas ok, a primeira viagem de trem que a gente fez, nessa viagem que fizemos em alguns pontos da Europa, foi de Viena até Budapeste. De Viena até Budapeste durou cerca de 2 horas e pouquinho. A gente comprou a passagem diretamente do Brasil, pelo OBB. Essa empresa aqui, OBB, foi muito tranquilo, o trem tava bem vazio, era bem tranquilo o trem, então a gente vê muitas paisagens e tudo mais no trajeto de Viena, na Áustria, até Budapeste. Deu tudo certo, 2 horinhas, o trem não atrasou, não teve nenhum problema no trajeto, o Wi-Fi funciona mais ou menos, a gente não saiu andando no trem, então não sei te falar como é o trajeto, e ele parou, se eu não tô enganado, umas 2 vezes só em algumas cidades, mas deu tudo certo. Então, nossa primeira viagem de trem tinha dado tudo certo. A gente encontrou o vagão, porque na passagem sempre indica o vagão, e os assentos que nós havíamos comprado com antecedência. O que acontece nos assentos para você saber desde já, amiguinho? Quando você vai comprar os assentos, já deixar reservado, ele te dá as opções. Oi, você acabou de comprar a sua passagem. Você quer comprar os assentos? Você deixa reservado já. Mas ele não te mostra o mapa de assentos e ele não fala qual assento ele vai te dar. Ele fala do tipo: esse vai ser o vagão e estes serão os assentos. E os assentos que eles reservam são sempre os assentos da janela. Então, ou seja, 2 pessoas que você vai reservar, vai comprar a passagem, ele vai reservar os 2 um de frente pro outro na janela. 4 pessoas, 2 de um lado, 2 do outro na janela. E normalmente no trem, o banco são 2 pessoas, uma ao lado da outra. Só que ele não reserva a cadeira ao lado, ele reserva a cadeira à sua frente. Então, basicamente, eu e meu marido fomos. Eu de um lado, ele do outro da janela. E as cadeiras ao lado, como o trem tava bem vazio, super tranquilo. Eles pegaram, não tinha ninguém sentou do nosso lado, ninguém quis. Que bom, até porque tava vazio. E quando a gente chegou no trem, já tinha gente querendo sentar, haviam 2 meninas querendo sentar no nosso lugar. A gente chegou, mostrou o ticket, elas simplesmente saíram. Porque lá eles já entendem que se você não reserva o assento, você senta onde sobrar. E é isso, um beijo. Então, dessa parte, de Viena até Budapeste, tudo certo. Agora a história que venho aqui contar para vocês e compartilhar para você aprender com a gente é a passagem que a gente comprou de Budapeste para Cracóvia. A primeira coisa é, a passagem de trem é cerca de 20 euros no máximo, assim, se você comprar, óbvio, em cima da hora mesmo, no mesmo dia ou no dia anterior, eu acho que sai bem mais caro. Mas, normalmente, é 20 euros e mais se você quiser guardar um lugar, que aí ele vai guardar o lugar na janela. E foi isso que o Luiz, nosso amigo de Budapeste,
Fez, então ele comprou online pelo Magistar, se eu não tô enganada, o nome da empresa é bem famosa por lá de trem. Então, beleza, comprou as passagens, ele comprou 3 e depois uma, porque ele não tava conseguindo comprar as 4 de uma vez só. Então ele comprou as 3, eu, meu marido e a mulher dele, e depois comprou a dele separado. Ok, bem mais barato, de passagem de avião, como a gente tava comprando em cima da hora, tava bem mais caro, tudo bem, vamos de trem. Só que o trem, ele não lembrou dessa parte, assim, o trem ele saía bem cedo, saía cerca de 7 da manhã, eu acho, 6 da manhã, alguma coisa assim, de Budapeste, lá do centro. Depois, a gente ia ficar cerca de 7 horas, 8 horas ali no trem. Então, a gente ia perder o dia inteiro pra chegar em Cracóvia e a gente tinha cerca de 3 dias em Cracóvia só. Então, a gente falou, não, tá bom, vamos de trem todo mundo junto, levamos jogos, comida e tudo certo. No ticket que vocês vão ver agora, você pode ver que o ticket, ele mostra tudo em, sei lá, acho que é alemão. Eu não consegui traduzir direito, então acho que é alemão. Ele mostra o nome, o valor e tudo mais, a data e os assentos, os vagões que você pode entrar e o assento que está reservado. Perfeito! Temos assentos reservados, vamos entrar naquele vagão e sentar naquele assento. Fizemos isso, passaram-se, acho que 5 horas de viagem, mais ou menos. Eu não me recordo direito, acho que foram 5. A gente parou em muitos pontos, esse trem parava muito. Eu lembro dele parar num lugar da Eslováquia. Ele parou em Bratislava. E lá a gente ficou muito tempo, assim, uns 30 minutos, 40 minutos. Beleza. Saímos de Bratislava e seguimos. E a gente lá no trem. Os lugares que a gente tinha reservado, já que ele preferiu deixar reservado, também eram na janela, como eu falei pra vocês no começo. Então, lugarzinhos reservados, começou a chegar muita gente. E era muita gente o tempo todo. Muita gente, muita gente. E, como vocês podem ver, os nossos assentos aqui, teve uma hora que não deu mais. Chegou um grupo muito grande, acho que era de italianos. Eles chegaram, iam sentar ao nosso lado. E aí ficariam 2 do nosso lado, 2 do lado dos nossos amigos. Então o que a gente fez? Beleza, vamos sair dos nossos lugares e vamos sentar ao lado deles. Ok, fomos lá, sentamos ao lado deles e ficou. Os italianos lá, eles falam bem alto realmente, então eles ficaram lá conversando, algumas coisas a gente entendia, outras não. E a gente jogando. Joguei Uno 2 vezes lá, cansei, falei, gente, eu não aguento mais. Já tava, sei lá, 5, 6 horas jogando e tudo mais, já não aguentava mais aquele trem. E a água e a comida foi acabando. Ok, o banheiro sempre tem, normalmente, perto de cada vagão. Então, o máximo que a gente tinha ido de distância, assim, era até o banheiro. Ok, teve uma hora que o trem, ele já tava na República Tcheca, não sei o nome da estação, mas ele já tava na República Tcheca e lá ele demorou muito, muito, muito. O que a gente fez? Bom, já que ele tá parado de novo, vamos fazer o seguinte, vamos comprar comida, porque normalmente tem lugar pra comprar comida, vamos comprar comida e a gente volta. Ok, nesse lugar que ele parou e ficou muito tempo, muita gente desceu, inclusive os italianos. Beleza, vamos seguir o rumo. Pegamos e saímos do nosso lugar e fomos para uma cabinezinha, mas era uma cabinezinha que estava no mesmo vagão. Era uma cabine meio que fechada, mas ela não tinha porta. Fomos para aquela cabine, deixamos as malas e tudo mais, éramos em 4 pessoas, então 4 mochilas e mais 2 malas que eu e meu marido, a gente estava viajando de mala, porque enfim, né, a gente ia fazer todo o tour e era mala de 10 quilos, que era bagagem de mão. Ok, deixamos lá e falamos assim, vamos comer? Íamos em 3, que seria eu, meu marido e o Luiz, que é o amigo de Budapeste. E aí, não deu certo, falou assim, vamos fazer o seguinte, vai casal e casal, que aí é melhor? Beleza, vamos. Seguimos eu e meu marido, a gente foi pro restaurante com o trem parado nessa estação. Tudo bem, ficou lá muito tempo e tudo mais, vocês podem ver a fotinho aí, que não dá das melhores, mas a gente sentou, tudo certo. Sentamos e pedimos, a gente ficou com medo e também o cardápio era um pouco mais caro, né? A gente foi lá e falou, quer esse cachorro quente e o refri. Ok, a menina agradeceu, foi lá pra dentro, o trem parado. Aí ela voltou e falou, olha, a gente vai demorar um pouco, porque o trem tá parado e a gente não consegue ligar as coisas. Mas assim que ele ligar, a gente faz a comida, faz o cachorro quente, beleza. Voltou pra lá pra dentro e a gente ficou lá demorando um pouquinho, uns 20 minutos depois, o trem começa a andar. Só que ao invés dele ir pra frente, ele voltou. Estranho, né? Aí o meu marido mandou mensagem falando, olha, a gente tá demorando porque a comida, enfim, não saiu, mas agora que o trem começou a andar, a gente vai conseguir comer agora. Luiz foi lá e falou, como assim? Vocês estão andando? A gente ainda não tá andando. E aí começou um clima
entre os dois meio, como assim? Eles não estão andando e a gente tá andando. Deve ser porque eles estão muito pra trás. A gente no vagão do restaurante, ficamos lá. Então, a menina trouxe, a gente comeu bem mais rápido e já saiu, né? Pagou e já saiu. Na hora que a gente saiu, vocês podem ver, a gente começa a passar pelas cabines. E o que meu marido percebe, que eu na hora nem percebi, eu só tava querendo chegar logo no vagão. As portas haviam mudado de lado e os vagões haviam mudado. Então a gente passava em vagões iguais. Vocês podem ver, eram vagões agora... É que assim, a gente não filmou indo, mas a ida eram vagões de cadeiras iguais às nossas, então várias cadeiras iguais às nossas. E quando eu chegava lá na frente, começavam esses vagões tipo Harry Potter, que tinham portas e eram cabines. A gente começou a passar e não tinha, era só cabine, só cabine. Ele falou, eu acho que a gente tá em outro trem. Cara, parece que abriu um portal mágico nessa hora. Que aconteceu alguma coisa. O que tá acontecendo? A gente tava num trem e agora a gente não tá mais, mas a gente não desceu. Então, qual que é o perrengue de tudo isso? Os trens, quando eles mandam os vagões que você pode entrar, é porque eles vão desacoplar em algum momento. Só que avisos sonoros não ocorreram no nosso, pelo menos não no nosso vagão e nem no restaurante. Então não teve aviso sonoro. Os caras que conferem o ticket não conferiram direito o nosso, mas nunca falaram isso pra gente. Então, quando o trem tava parado lá, tá tudo bem pra gente. Na hora que ele começou a andar. E um detalhe que eu esqueci de falar. Na hora que a gente tava no restaurante, que avisaram pra gente que a comida ia demorar, a gente riu e falou, mas esse trem vai pra Cracóvia. O cara riu e falou, sim. A gente, beleza, lindo. Estamos indo para Cracóvia. E aí o que aconteceu foi, não estávamos indo para Cracóvia, que a gente verificou depois, quando a gente chegou e não encontrou mais o vagão que a gente estava. E nós voltamos procurando uma mulher que, enquanto a gente estava indo, tinha uma mulher conferindo os tickets nas cabines. A gente voltou desesperado. Por quê? Eu não tinha mais o ticket impresso, eu tinha deixado no meu sobretudo, que ficou na cadeira, né? Que eu tava junto com os meus amigos. Então, em resumo foi, as coisas estavam lá, eu só tinha minha carteira junto com passaporte, dinheiro e um pouco de dinheiro e cartão, porque em viagem, gente, você não deixa dinheiro em um lugar só, você vai separando e tudo mais pra não perder, né? Tipo, se acontecer alguma coisa, você tem em algum lugar. Então eu tinha um pouco de dinheiro na carteira, alguns cartões, o meu marido não tava com a carteira, não tinha passaporte e não tinha mais nada. Eu de chinelo, porque eu tinha acabado com o meu pé já nessa viagem. Então, de chinelo, um cachecol e meu marido só de camiseta. E eu acho que ele tava de bermuda. Foi isso. A gente chegou na mulher, a mulher falava um pouco de inglês, mas não desenrolava muito. Então eu tentava falar, olha, a gente tava no trem, fomos comer e tudo mais. Ela ficou olhando assim, do tipo, dessa vez eles não avisaram por som, né, que o trem ia desacoplar. Então, vocês podem descer em uma cidade chamada Katowice, que eu dei uma olhada, ela lembra o nome da cidade do Papa, João Paulo II, que é Valdovice, mas era Katowice. Vocês descem em Katowice e de Katowice vocês pegam um trem que vai até Cracóvia. Gente, que caos! E a gente ficou, eu tava olhando no Google Maps, a gente ficou mais 1h30 nesse trajeto. Então, ou seja, da República Tcheca, ele deu ré, pegou uma outra estrada que passava em Katowice, enquanto os nossos amigos seguiram reto, que foi para Cracóvia. E o trajeto deles demorou 1h30 e a gente demorou 1h37, mais ou menos, para chegar até Katowice. E de Katowice, o que aconteceu lá? Quando a gente desceu, eu tava tentando ouvir, né, porque a gente não tem muita noção, eu tava acompanhando no Google Maps. Aliás, gente, chip é muito importante essas horas, tá bom? Se você é uma pessoa que vai usar para o Maps, para conferir palavras que você não sabe, para falar com as pessoas e tudo mais, tenha sempre um chip de lá. Não confie só no Wi-Fi, porque o Wi-Fi do trem não estava funcionando. Nesse trem de Budapeste para Cracóvia foi bem difícil já a internet deles. A gente usou muito o 4G da Vodafone, e se você quer saber como comprar, aqui no meu canal tem, viu, atualizado, o último que a gente comprou, tem imagem do lugar e tudo mais, para dar uma ajudada, porque a gente achou melhor ter um pré-pago com um plano bom. Porque eu já gastei muito em chip quando a gente viajou e era um plano pré-pago. Só que eu acho que tinha 1 GB só de internet e é pouquíssimo pra lá, tá bom? Mas enfim, seguimos. A gente pegou, ficamos esperando, entramos em uma cabine, a menina apareceu de novo, a gente olhou com aquela cara de hi,
sabe? Estamos perdidos. Aí ela, tá, não, tudo bem, vocês podem seguir até Katowice. Aí a gente desceu em Katowice. Eu encontrei com ela, que ela tava lá na estação parada, né? Ela desceu do trem, ficou parada olhando. Eu fui do tipo, oi, então, querida, é aqui mesmo? Ela, sim, vocês fiquem nessa plataforma. Ela olhou assim e falou, fiquem nessa plataforma que o trem vai sair daqui. Não saiu nenhum trem durante meia hora. Então a gente já tava angustiado, desesperado, porque a gente não entendia muito aquele painel. Então o que a gente fez? Tinha forma de descer, né, da plataforma. Vocês podem ver a estação de Katowice. Eu dei uma filmada, mesmo estressada, com medo e, enfim, perdidos. A gente desceu as escadas, fomos até a bilheteria. E na bilheteria tem um painel, aí o painel falava Cracóvia, a plataforma era uma outra plataforma. E o que era o meu medo? Se a menina que atendeu a gente não sabia inglês, vamos tentar na bilheteria. Fui falar na bilheteria, a mulher não falava nada, mas zero de inglês. Então já deu aquele gelo no coração. Eu falei, ok, vamos comprar. A gente vai comprar o ticket, porque a ideia da menina que conferiu os nossos tickets lá, que ajudou, no caso, a gente a descer em Katowice, pelo menos que era uma opção pra gente chegar até Cracóvia, ela pegou e falou, olha, vocês mostrem este ticket do trem que vocês perderam, expliquem a situação, e o cara que vai estar conferindo o seu ticket nesse outro trem que vai pra Cracóvia vai liberar. Ah, gente, ok. Mas na hora que eu vi isso e vi que a mulher da bilheteria não falou, eu e meu marido, a gente falou, vamos comprar. Vamos comprar pra garantir que a gente vai conseguir pegar esse trem, ninguém vai expulsar a gente nem dar multa. Fomos então, compramos a muito custo, porque a mulher não falava inglês, eu escrevi no Google Tradutor, coloquei pra inglês também, ela não entendia, ela não sabia ler. Aí eu falei, ok, ela não entende nenhum inglês escrito, então vamos colocar pra polonês. Coloquei mais ou menos pra polonês, ela escreveu o horário, eu olhei pro painel e falei, é isso mesmo. Aí ela deu um ticket que eu não sei até hoje se eu comprei sênior, se eu comprei ticket errado, o que aconteceu, porque lá no trem o cara falou com a gente, mas tudo bem, vamos seguir. Ficamos na plataforma, demorou mais um tempo. Este trem estava bem cheio, assim, tinha gente com bicicleta, muita gente com bicicleta, muitos jovens, muitas pessoas em pé, gente que senta na porta, todo lugar tem isso, então, gente sentada na porta, gente sentada nos cantos, gente empurrando, o menino tava lá empurrando a bicicleta em mim, eu já ficando estressada, falando como é que eu vou discutir com esse maluco, mas enfim, tinha muita gente, e veio um cara conferindo os tickets e a gente só olhando, e o cara chegou na gente, a gente com o ticket na mão, mostramos o ticket pra ele. Ele olhou, falou muitas coisas em polonês. Eu continuei olhando com cara de não tô te entendendo, mas pode falar. Ele terminou de falar, entregou o ticket pra gente e ok, seguiu. Se ele entregou o ticket e foi embora, quer dizer que tá tudo bem. Não pediu documento, não pediu nada, então a gente tá bem. Ficamos sentados, ele foi embora, a gente demorou 1h30 e conseguimos chegar em Cracóvia. O que aconteceu? Este trem que desacoplou, os nossos amigos seguiram para Cracóvia nos vagões selecionados, lá nos vagões que estavam liberados para ir para Cracóvia, e os vagões que não iriam, que no caso era junto o restaurante, iriam para a Alemanha. Sorte que a gente desceu em Katowice, conseguimos pegar o trem para ir para Cracóvia e chegamos lá 1h30 depois dos nossos amigos, 1h40 na verdade. Foi um perrengue, tipo, porque a gente passou um pouco mais de frio, porque a Polônia já tava um pouquinho mais gelada, mas bem pouco, tá? Então, a gente passou um pouco mais de frio, estávamos assustados, sem o documento. O pessoal não fala inglês, e eles não falam inglês e não se importam de não falar inglês, porque eles falam muitas outras línguas. Então, esse cara deveria falar polonês, alemão, húngaro, se duvidar, e a gente lá, só no inglês, eles também não são obrigados, né? Ninguém é obrigado a nada. Então, foi isso, gente. O que a gente aprendeu disso tudo que eu quero passar pra vocês? A gente aprendeu que se você vai viajar de trem, fica no vagão em que eles mandarem, senta no assento que eles mandarem. Se você não selecionou assento, fica no vagão, pelo menos. Que se em algum momento ele parar e desacoplar, você vai estar indo pro lugar certo, entendeu? Não vai ficar dando bobeira, rodando em vagão que não é permitido. E, além disso, se você for no restaurante, vai enquanto o trem tá andando, tá bom? Só por garantia. Se o trem tá andando, a probabilidade dele desacoplar no meio do caminho, enquanto as portas estão abertas, é quase que impossível, eu acho. Não sei, eu não entendo muito de viagem pela Europa, mas eu acho que é impossível. Então, tá entendendo? Vai certinho ali pra você não passar o perrengue que a gente passou. E se você passar, tenha pelo menos uma carteira com um dinheirinho, compra o ticket de novo. Eu sei que você vai achar caro, vai falar, poxa, não valia, mas por garantia e por não ter dor de cabeça, pelo menos já paga o negócio pra não ter perrengue. Tá bom?
é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa história louca que a gente passou. De todo o perrengue que a gente viveu lá, mas deu tudo certo. Então, coisas que a gente aprende, eu quero passar aqui pra vocês terem já gravadinho, certinho, pra quando for viajar pra Europa, independente do lugar que você comprar o ticket do trem, já sabe o que fazer e o que não fazer, tá bom? É isso. Pra conferir toda a lista de perrengues que a gente passou e o que a gente aprendeu nas viagens, pra você guardar as dicas pra sua próxima viagem, clica aqui, se inscreve, tá bom? Clica no gostei também pro vídeo chegar em mais pessoas. Muito obrigada por assistir até agora. Até o próximo vídeo. Um beijo.